Então, galera, para agilizar um pouco, eu já fiz a parte da tela, né? Eu criei a tela para agilizar um pouco o trabalho. E eu vou mostrar para vocês os elementos principais, né, desta tela. Mas se você deseja replicar junto comigo e quiser essa tela mesmo, eu vou ter que maximizar aqui o meu navegador. Se vocês quiserem essa tela mesmo, é só vocês irem aí na descrição. E vai ter um link aonde vocês vão poder baixar este projeto, ok? Este projeto, aí vocês vão poder utilizar essa parte, pelo menos essa parte inicial, para criar a lógica junto comigo do projeto IMC, ok? Com Vue.js. Então, sem mais delongas, vou mostrar para vocês os elementos, ok? Eu vou dividir a minha tela, né? E mostrar para vocês esses elementos principais. Quais são esses elementos? Eu tenho dois inputs. Um input ele vai receber o valor da massa e o outro input vai receber o valor da altura. Eu tenho o botão calcular, né? E tenho dois parágrafos, onde um vai receber o valor do índice da massa corporal e o outro vai receber a observação, né? A informação de se ele está obeso, se o usuário está obeso, se ele está acima do peso, se ele está normal, né, num peso normal, ou se ele está abaixo do peso. Ok? Então é mais ou menos com isso que nós vamos trabalhar. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a parte lógica desse projeto. E sem delongas, vamos já desenvolver essa parte lógica, ok? Então é o seguinte, camarada. Aqui no Export Default, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou incluir o atributo data, né? Data que é por padrão do Vue.js. E ela vai retornar os atributos que eu vou incluir aqui para receber os dados do usuário e também o atributo que vai receber o valor calculado do índice, ok? E quantos atributos que eu vou precisar? 3. Uma que vai receber a massa, eu vou até colocá-la aqui de uma vez, e ela vai receber vazio de início. Uma vai ser a altura, ok? Que também vai receber vazio de início. E outra que vai receber o IMC, que eu vou chamar de IMC, que vai receber o valor do índice calculado, ok? Só que de início ela vai receber vazio, ok? E aqui no meu input, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um atributo chamado VModel, que é do próprio Vue, e aqui ela vai receber a massa, né, porque aqui é o input que vai receber o valor da massa, e aqui eu vou colocar o atributo VModel, que vai receber o atributo da altura. Mas o que é essa massa e altura? São esses dois atributos que eu incluí aqui na minha data, ok? E se eu intercalar aqui, ó, aqui no parágrafo, eu colocar eu queira mostrar esses dados, o que eu vou fazer? Entre duas chaves, eu vou colocar, por exemplo, a massa aqui, por exemplo, o atributo massa. Se eu digitar aqui, por exemplo, massa aqui, ó, automaticamente aqui no meu IMC tá recebendo um valor que eu estou incluindo aqui no meu input, ok? A mesma coisa se eu colocar aqui a altura, ok? Aí se eu colocar aqui, ó, os elementos vai cair aqui, ok? Beleza? Beleza. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou criar agora um método para calcular o índice do IMC. Só que, porém, eu esqueci que também vamos precisar de mais um atributo, que é
observação, ok? E eu vou colocar o OBS, né? Que é observação, que de início vai receber vazio. E eu já vou fazer o seguinte, aqui eu já vou incluir aqui o IMC, e aqui eu já vou também incluir o OBS, né? Observação, ok? E agora eu vou criar o método para calcular, né? São dois métodos que eu vou utilizar no momento, só que, porém, eu vou criar o primeiro método, que é para calcular o índice do IMC, né? O índice da massa corporal. Então, aqui, depois do colchete, colchete não, da chave, que está incluída aqui a data, eu vou colocar uma vírgula e vou vir nesse atributo aqui do próprio view. Ela vai receber os métodos que eu vou criar para fazer esse cálculo, né? Tanto o cálculo quanto para incluir a observação se o usuário está com peso normal ou não, ok? Então o primeiro método é calcular, eu vou colocar calc IMC. Esse é o nome do método que eu estou criando. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque é uma função, e abre chave. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse valor aqui que é IMC, né, que é o atributo IMC, e por que eu vou pegar? Porque é esse atributo aqui que vai receber o cálculo, né? O cálculo da massa e a altura, ok? Para mostrar para o usuário qual é o índice da sua massa corporal, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, this.imc, né? Vocês sabem por que a gente precisa usar o this, né? Se você tem conhecimento em view, e esse atributo IMC ela vai receber. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como se calcula o IMC. O IMC ela é calculado dessa maneira. Você pega o peso, né? O seu peso, e divide pela altura ao quadrado. Então, aqui nesse projeto nós vamos fazer o que? O thisMC IMC ela vai receber a massa, né? Dividida pela altura. Na verdade, eu estou errando aqui, é this.massa recebe this.altura vezes this.altura, ok? This.altura, ok? Beleza. E aqui é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui essa divisão aqui, eu vou colocar aqui para cá e vou colocar daqui a aqui, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no método, aqui no button, na verdade, né? No elemento button, e vou criar um método, o método, né? Click. Vou incluir aqui o método click. É no click do botão que nós vamos chamar o método calc IMC. Aqui eu vou colocar calc IMC. E quando o usuário clicar aqui, o que vai fazer o seguinte, o this IMC ela vai receber o this massa dividido pela this altura ao quadrado, né? E vai mostrar aqui, né, o valor, ok? Então é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, 12 não, eu vou colocar 70, que é o peso, altura 1.78. Vamos ver se vai dar 22.09. E se eu colocar aqui vírgula, será que vai dar?
também. N, A, N, eu tenho que colocar a ponto, ok? Então, o que eu vou fazer agora, nesse momento? Eu vou criar um... Não, na verdade criar não, eu vou colocar um tipo para esse input e vou colocar ela como number, né? Vou colocar como number e vou colocar no outro também, por questão de que eu não vou trabalhar com regex, né? E, por questão de que, para não estender muito o vídeo, né? E vou fazer a parte aqui do outro método e não vou querer estender muito criando um método para fazer essa formatação com regex, né? Que eu bem poderia fazer isso, mas por questão que como eu não vou fazer essa parte, então eu vou colocar os inputs como number, ok? Aí essa parte do regex nós podemos deixar mais para frente em um. Então, galera, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Se vocês verem como nós fomos lá, se eu colocar aqui 70 e colocar aqui 1.78, por exemplo, e vir aqui calcular, eu tenho aqui vários números, várias casas decimais, né? Então eu quero só 2. Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, na verdade, né? Eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu método, quando o IMC recebe o valor, eu vou esperar aqui meu computador responder, que ela deu uma travadinha. Eu vou vir aqui, ó, abro um parênteses aqui e fecho um parênteses aqui, ok? E vou colocar aqui to fixed e vou colocar 2, ok? Aí se eu colocar aqui novamente o valor 70 e colocar a altura de 1.78, 70 e colocar aqui 1,78, quando eu vir aqui calcular, eu só tenho 2 números decimais, né? Porque esse to fixed é para fixar a quantidade de casas decimais que a gente quer incluir em uma variável, né, ou um atributo que a gente quer colocar como decimal, né, como número decimal, ou número flutuante também, né? Então, galera, é o seguinte, essa parte a gente já fez, pelo menos a parte do cálculo, né, e eu fiz aqui. Então agora eu vou criar um outro método que vai ser, que eu vou chamá-la de... Como é uma observação que eu vou mostrar a observação, eu vou colocar show, quer mostrar, né? Observação. Observacal. Eu vou colocar mostrar, eu vou colocar em português, né? Mostrar. Por aqui, isso mesmo. E eu vou colocar OBS. OBS, ok? Em vez de colocar observação, eu vou colocar OBS. Eu vou colocar show OBS, show OBS. E aqui eu vou colocar uma vírgula aqui, porque está me dando esse errinho aqui, tá? Ok? Porque nós estamos aqui dentro de um objeto, então eu vou ter que colocar uma vírgula para separar. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que mostre para o usuário, depois que receber o valor os valores, seja mostrado para os usuários uma observação para dizer se esse usuário ele se ele está num peso normal, se ele está acima do peso, se ele está abaixo do peso, ou se ele está obeso, né? Então eu vou fazer com que essa aplicação mostre essa informação para o usuário. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeira coisa eu tenho que saber que quais são esses valores, né? Então menos de 18, por exemplo, se o índice for menos de 18, está abaixo do peso. Se está abaixo acima de 18 e abaixo de 24, está normal. Se está acima de 24 e abaixo de 30, está acima do peso. E se está acima de 30, está obeso, né? Então o que eu vou fazer? Então switch case, né? E aqui eu vou colocar o this ponto
IMC. Então caso... Não, na verdade, eu não vou usar o switch, gente. Eu estou aqui boiando aqui. Eu tenho que usar a condição se mesmo. Se o dis.imc for menor que 18, o dis.obs recebe estar abaixo do peso. Ok? Se dis, eu posso colocar um else aqui, ó. Se não, se dis.imc for menor que 24, eu vou colocar aqui, ó, dis.obs recebe estar no peso, senão, se dis.imc for menor que 30, dis.obs recebe estar acima do peso. Se não, se dis.imc dis.obs recebe está obeso. Cuidado. Está obeso. Vou colocar aqui. Cuidado. Está obeso. Ok? E o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou formatar aqui só para identar, né? Identar aqui o código. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui ó, aqui mesmo eu vou chamar ela aqui, ó, dis ponto. Eu vou fazer o seguinte, em vez de eu vou tirar esse dis aqui, ó, dis aqui, dis, e vou colocá-la aqui, ó, IMC. E vou colocar aqui dis.imc. Não, peraí, não. Na verdade, eu vou chamar dis.showOBS. E aqui eu vou colocar o dis.imc, né? Porque é um parâmetro. Então, dis.obc que vai receber o dis.imc. E aqui, na hora que eu estiver chamando aqui, esse mc vai receber esse valor do dis.imc aqui, ok? Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Agora nós vamos testar a nossa aplicação. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui 70 e vou vir aqui em altura 1.78. Eu vou colocar aqui calcular. E agora eu estou recebendo o índice, né? O índice da massa corporal que é 22.9. E aqui também na minha observação eu estou recebendo a informação de que o peso está normal, né? Está no peso normal. E eu vou alterar aqui, que eu vou colocar aqui o estar com acento, né? E vou colocar aqui, está acima do peso, eu vou colocar aqui um ponto, ok? Mas, porém, vamos fazer outro teste. Eu vou colocar aqui novamente 70 e vou colocar aqui, por exemplo, 2.5. Se eu calcular aqui, por exemplo, vai dizer, está abaixo do peso. Se eu colocar aqui, por exemplo... se eu colocar aqui
1,60, o que vai dizer? Está acima do peso, né? Está acima do peso. Agora, se eu colocar, por exemplo, vou colocar só um só. O que vai dizer? Cuidado, está obeso, né? Então tem que tomar cuidado com a saúde, ok? Então é isso. É mais ou menos isso. Mas, porém, eu vou mostrar a vocês uma coisa. Eu vou atualizar aqui, ó. Se eu vir aqui em calcular, o meu IMC vai receber um NaN por questão que eu não tenho nenhum valor aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma validação, ok? Então como que eu vou fazer essa validação? Eu vou vir aqui no método calc-IMC e vou fazer o seguinte. Vou fazer uma condição que se o dis.imc for igual a vazio, a minha aplicação vai receber um alert, né? O usuário vai receber um alert, na verdade, né? E vai dizer assim, ó, informe. Na verdade, não é o IMC, gente. Me desculpe. É de massa, ok? Informe a sua massa. Informe a sua massa, ok? E aqui embaixo eu vou dar um return. Eu vou colocar ponto e vírgula. De vez em quando eu esqueço disso. E também vou fazer outra condição. Se o dis.altura for igual a vazio, eu vou receber uma nova alerta também, né? Dizendo informe sua altura. E vou retornar, ok? Retornar. Agora, retornar. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Vou clicar aqui no calcular, por exemplo. Aí, viu que eu recebi um alerta dizendo informe a sua massa. Vou dar um ok. Agora, se eu informar a massa aqui, eu vou colocar 70. E no calcular, eu vou receber uma nova mensagem dizendo informe a sua altura. Agora, se eu colocar a altura, que é 1,78, eu vou aqui em calcular, aí eu vou receber o índice, né, da massa corporal e vou receber também a observação dizendo que está no peso normal, que estou no peso normal. É isso, galera. É isso mesmo. Esta aplicação que eu queria fazer e espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se não gostou, pode dar um dislike, não tem problema, né? E, por favor, deixe aqui seu comentário. Faça aí a sua crítica construtiva, né? Se tiver alguma coisa errada, por favor, vocês me falem aí, né? Para mim consertar até no jeito de falar, porque questão é que eu sou uma pessoa que ainda não sou muito bom na comunicação, mas eu quero estar melhorando nessa parte. Mas deixe seu comentário aí para saber se gostou e não gostou. E se gostou, compartilhe o vídeo para mais pessoas, ok? Aí você vai estar ajudando muito. Muito obrigado e até e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!